Os escolhidos. Como reconhecer aqueles que vieram despertar a humanidade. Introdução: o chamado silencioso. Olá, sejam bem-vindos. Este vídeo foi criado e produzido por Cláudio Gomes, terapeuta holístico, escritor e orientador espiritual, para o canal Caminho Holístico de Evolução Espiritual. Este não é um conteúdo qualquer. Este é um chamado que vibra através do tempo, que ecoa na alma dos que vieram com uma missão especial. Um chamado que apenas os que sentem o pulsar da verdade em seus corações podem reconhecer. Hoje falaremos dos escolhidos, seres cuja jornada não é simples, mas é sagrada, que caminham entre nós, muitas vezes em silêncio, mas cuja luz é inegável para aqueles que sabem ver além do véu. Se você está ouvindo estas palavras, talvez já saiba, ou talvez esteja começando a lembrar. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da sua essência, pois esta mensagem foi escrita para almas antigas, viajantes das estrelas, servos da luz. Capítulo 1. Quem são os escolhidos? Os escolhidos não são eleitos por sorte, nem por privilégio. São almas que em algum ponto da eternidade aceitaram o chamado de servir à evolução da humanidade. São trabalhadores da luz, guerreiros silenciosos, sentinelas espirituais espalhados por todos os cantos da terra. Alguns despertam cedo. Outros só ouvem o chamado depois de muitas quedas, dores e recomeços. Mas todos, sem exceção, carregam marcas internas. A sensação de não pertencimento. O desejo constante de compreender a vida além da matéria. Uma profunda empatia pelos outros. E um sofrimento inexplicável quando o mundo se afasta da verdade. Os escolhidos não estão aqui para dominar, mas para servir, iluminar, despertar. Eles não se movem pelo ego, mas pela alma. São tocados por um amor cósmico que os impele à ação, não por glória, mas por compaixão, chamados pela frequência da luz. Não há religião ou tradição que detenha o monopólio sobre os escolhidos. Eles nascem em todos os cantos do mundo, em todas as culturas, com diferentes aparências, línguas e histórias. Mas compartilham uma frequência interior, a vibração da luz. Essa vibração é o que os move, mesmo quando não a compreendem totalmente. A alma escolhida é sensível à injustiça, ao desequilíbrio, à dor coletiva. Quando presencia sofrimento, sente como se algo dentro de si se fragmentasse. Isso não é fraqueza, é conexão, a jornada da memória. Muitos escolhidos esquecem de sua missão ao encarnar. Mas a vida, através de experiências e sincronicidades, vai soprando memórias adormecidas. Aos poucos a alma começa a lembrar quem é, de onde veio, e por que está aqui. Essa jornada de lembrança pode ser difícil. Envolve confrontar traumas, desapegar de ilusões, quebrar padrões herdados. Mas também é gloriosa, pois conduz ao reencontro com a essência divina, reunião das almas antigas. Vivemos um tempo especial na história da Terra. É o tempo da reunião dos Poe, escolhidos. Antigas almas, que já trabalharam juntas em outras eras, estão se reencontrando, não por acaso, mas por missão. Elas se atraem por frequência, sentem afinidade imediata, mesmo sem se conhecerem. Juntas, formam uma rede de luz que transcende o espaço e o tempo. Estão unidas por algo maior, o chamado do Espírito, silêncio e ação. Os verdadeiros escolhidos não fazem alarde. Muitos vivem em silêncio, cumprindo sua missão sem reconhecimento. Eles sabem que a luz não precisa de palco, ela apenas ilumina. Estão nos bastidores da vida, atuando em orações, em curas, em gestos simples mas poderosos. Outros têm papel público, como guias, terapeutas, líderes espirituais. Mas mesmo esses compreendem que sua autoridade não vem do mundo, e sim do alto. Servem com humildade, pois sabem o peso e a honra de serem instrumentos do divino. Não são perfeitos, mas são autênticos. Mas, ser escolhido não significa ser infalível. Eles erram, caem, se confundem. Mas tem algo que os diferencia: a coragem de recomeçar, de se lapidar, de buscar constantemente a verdade interior. Não usam máscaras, não escondem suas feridas. Sabem que é na vulnerabilidade que a luz se manifesta com mais força. Na mente, o mundo está em transformação, velhas estruturas estão ruindo. Novas consciências estão nascendo,
E é justamente agora que os guerreiros da luz devem se lembrar de quem são. Se você sente que essas palavras ressoam com algo profundo dentro de si, se sente que algo invisível o chama, se já não consegue ignorar sua intuição, então talvez, só talvez, você seja um dos escolhidos, e o mundo espera por sua luz. Capítulo 2. A origem espiritual dos escolhidos. A maioria dos escolhidos são almas antigas, que já viveram em civilizações perdidas, como Lemúria, Atlântida, Egito Antigo e em mundos paralelos de vibração elevada. São almas que participaram de grandes projetos cósmicos e trazem em seus registros internos o conhecimento das leis universais. Outros vieram de planos superiores, enviados por fraternidades de luz, confrarias interdimensionais, confederações galácticas e mestres ascensos. São, por vezes, considerados semeadores estelares, missionários ou walk-ins. Independentemente de sua origem, todos carregam uma missão comum: auxiliar a Terra em sua transição evolutiva, elevar a vibração do coletivo e ancorar a nova consciência. Memórias cósmicas e arquétipos ancestrais. Muitos escolhidos carregam fragmentos de memória de suas existências passadas em mundos de alta vibração. Esses registros não são apenas lembranças. São impressões vibracionais, arquétipos internos que influenciam suas escolhas, talentos e sensibilidade espiritual. Por isso, muitos deles sentem uma afinidade com temas como espiritualidade ancestral, geometrias sagradas, linguagens estelares, curas vibracionais e sabedorias antigas que sequer estudaram conscientemente. É como se algo dentro deles já soubesse, como se a alma reconhecesse o eco de um tempo esquecido, missões codificadas no espírito. Essas almas não chegam à Terra desorientadas. Elas trazem em seu campo espiritual códigos de missão, programações específicas que as impulsionam a determinadas áreas de atuação, como cura, ensino, liderança espiritual, proteção, alquimia energética ou transmutação coletiva. Muitas vezes, esses códigos só se ativam após passarem por provas, iniciações ou reencontros com determinadas almas que fazem parte de sua linhagem cósmica. Há sincronicidades poderosas que servem como gatilhos de ativação. Alianças com seres de luz. A conexão dos escolhidos com seres de dimensões superiores é intensa. Mesmo antes de despertarem plenamente, eles já recebem orientações em sonhos, visões, intuições e sinais sutis. Algumas dessas presenças são de mentores espirituais, guias estelares ou até grupos inteiros, como comandos galácticos e egrégoras de luz. Quando em oração, meditação ou estados de expansão, esses contatos se tornam mais nítidos. Os escolhidos aprendem a discernir entre ilusões e mensagens verdadeiras, desenvolvendo uma relação de confiança com os planos mais elevados. A escolha antes da encarnação. Ser escolhido é, em essência, um ato de entrega feito antes do nascimento. Em planos sutis, essas almas aceitam encarnar na densidade da Terra sabendo dos desafios que enfrentariam: esquecimento, dor, isolamento, resistência do mundo. Mas ainda assim dizem sim. É um voto de alma firmado com amor e coragem. Por isso, mesmo quando tudo parece perdido, a centelha da missão ainda pulsa. Mesmo em meio ao caos, os escolhidos sentem um chamado que os impulsiona a seguir, parte de um plano maior. A Terra está inserida em um vasto plano evolutivo universal. E os escolhidos são peças essenciais dessa engrenagem cósmica. Eles não estão sozinhos, nem agem por conta própria. Fazem parte de uma sinfonia maior, onde cada nota cumpre um propósito divino. Seu papel é ser ponte entre o céu e a terra, entre o invisível e o manifesto. São âncoras de luz que sustentam frequências superiores em um mundo em transição. Sua presença é, por si só, uma bênção ao planeta. E assim, enquanto o mundo desperta, os escolhidos se erguem não como salvadores, mas como facilitadores da nova consciência que nasce na Terra. Capítulo 3. Os sinais de um escolhido. Como reconhecer um escolhido? Eles não se anunciam, não carregam títulos, nem se colocam como superiores. Vivem discretamente entre nós, muitas vezes lutando contra dúvidas internas e um mundo que não compreende sua sensibilidade. Mas há sinais espirituais e emocionais claros, marcas inconfundíveis de sua essência desperta. 1. Sensibilidade extrema, aos ambientes, às pessoas,
as emoções e até as energias sutis. Lugares com energia densa causam desconforto. Multidões podem ser exaustivas. Eles percebem o que não é dito, sentem as intenções ocultas, captam vibrações no ar. 2. Despertar espiritual precoce. Interesse por assuntos como reencarnação, meditação, espiritualidade, desde cedo. Mesmo quando cercados por um ambiente materialista, buscam compreender o invisível e o transcendente. 3. Cicatrizes profundas, traumas, perdas, solidão, rejeição. Muitas vezes, sua dor é o portal do seu despertar. O sofrimento refina sua alma, fortalece sua fé e os torna compassivos. Suas feridas se transformam em ferramentas de cura para os outros. 4. Sonhos vívidos e visões espirituais. Lembranças de outras vidas, contatos com guias, visões de luz. Os sonhos não são apenas imagens desconexas, mas mensagens codificadas que revelam sua missão e conexões cósmicas. 5. Atração por temas elevados. Terapias holísticas, metafísica, cura energética, astrologia, canalizações. Sentem-se em casa ao estudar o invisível, como se estivessem apenas relembrando algo que já sabiam. 6. Intensa sensação de missão. Mesmo sem saber qual é, há algo que os move a buscar o propósito. Há um chamado interior que nunca silencia, uma ânsia de contribuir, de transformar o mundo ao redor. 7. Coração compassivo. Uma empatia que ultrapassa a lógica e que os conecta com o sofrimento do mundo. Sofrem com as injustiças, choram com a dor alheia e mesmo feridos continuam oferecendo luz. Esses sinais, muitas vezes vistos como fraquezas pela sociedade, são na verdade marcas de um espírito preparado para um trabalho maior. O escolhido sente que está aqui por um motivo e, ao reconhecer esses sinais, começa a trilhar o caminho de sua verdadeira missão. Capítulo 4. O despertar do escolhido. Potse. O despertar raramente acontece de forma suave. Para muitos escolhidos, ele vem através do caos, como se a vida os sacudisse com força para que se lembrem de quem são. Doenças que desafiam o corpo e a fé, forçando uma jornada interior profunda. Perdas, que quebram o coração e desmontam estruturas ilusórias de segurança. Colapsos existenciais que tornam impossível continuar vivendo uma vida desconectada do propósito. Rompimentos com pessoas, padrões, crenças, como se o universo estivesse limpando o terreno para algo novo. Experiências de quase morte, visões místicas, encontros com o invisível. As temidas noites escuras da alma, períodos de vazio, silêncio e dor em que tudo parece perdido, mas que na verdade são fases de transição espiritual profunda. Esses eventos não são punições, são na verdade atalhos cósmicos, são formas que o universo encontra para acelerar a lembrança do que a alma veio fazer aqui. Quando a vida comum não basta mais, o chamado se torna insuportável de ignorar. O despertar pode ser doloroso, mas é sagrado. Ele marca o momento em que a alma do escolhido rompe o véu do esquecimento e se reconecta com sua missão de luz. A partir desse ponto, o mundo nunca mais será o mesmo. Há uma nova consciência que desperta, uma nova visão sobre a realidade, um novo compromisso com o serviço espiritual. O escolhido entende que tudo o que passou foi parte de um plano maior. As feridas se tornam portais. As lágrimas se tornam orações. O sofrimento se transforma em sabedoria. E então, surge uma força silenciosa, uma paz poderosa, uma clareza que vem do alto. O verdadeiro despertar não é apenas uma mudança de crença, mas uma transfiguração interior. É quando o ego se ajoelha diante da alma, e a missão começa a se manifestar na Terra com plenitude e propósito. Capítulo 5. Os desafios dos escolhidos. Ser um escolhido não é fácil. É carregar luz em um mundo que, muitas vezes, ainda escolhe a sombra. É viver com os olhos abertos em meio a uma humanidade que, em grande parte, ainda caminha no sono da ilusão. Os desafios são profundos, persistentes e muitas vezes silenciosos. Solidão espiritual. Mesmo rodeados de pessoas, os escolhidos frequentemente se sentem sozinhos. Sentem que não pertencem, que não são compreendidos em sua profundidade.
Há um anseio constante por conexões verdadeiras e espiritualmente alinhadas, mas essas são raras. Dúvidas internas questionam seu valor, sua sanidade, seu propósito. Em meio à confusão do mundo externo, é comum que percam momentaneamente a clareza interior. Perguntam-se se estão realmente fazendo a diferença, se estão no caminho certo, ou se estão apenas sonhando alto demais. Ataques energéticos e espirituais. Por serem pontos de luz, atraem forças que tentam neutralizar sua ação. Espíritos obsessores, vampirismo energético, interferências astrais, são algumas das batalhas silenciosas que enfrentam. A luz deles incomoda as sombras adormecidas. Incompreensão. Suas palavras e atitudes muitas vezes não são compreendidas por quem ainda dorme. São chamados de estranhos, lunáticos, sonhadores. Suas intenções são mal interpretadas. Sua sensibilidade é vista como fraqueza, autossabotagem. Sentem medo de brilhar demais, de serem rejeitados ou perseguidos. Por terem memórias inconscientes de vidas passadas em que foram punidos por sua luz, às vezes hesitam em se expor, se posicionar ou liderar. A crença inconsciente de que serão machucados pelo que são pode limitar sua expressão. Cansaço espiritual. Há dias em que o peso do mundo parece insuportável. A missão é sentida, mas a força falta. E ainda assim, eles seguem. Porque há algo maior que os impulsiona. Uma luz que os alimenta nas madrugadas silenciosas. Uma fé que não vem da lógica, mas da alma. Mas mesmo assim, eles persistem. Porque algo maior os guia. Algo que vem de dentro. Uma certeza que não pode ser explicada. É o chamado. É a lembrança da promessa feita antes de nascer. É o amor por esta terra e por todos os seres que nela habitam. É a confiança de que, mesmo enfrentando trevas, a luz sempre triunfa no final. Cada desafio é, na verdade, uma iniciação. Uma preparação espiritual para que o escolhido possa ancorar mais luz, com mais humildade, com mais consciência. E assim, ele se torna um farol. Não porque esteja acima dos outros, mas porque decidiu continuar brilhando mesmo quando tudo à sua volta parecia escuro. Capítulo 6. A missão dos escolhidos na Terra. A missão dos escolhidos é múltipla, profunda e divina. Cada alma que desperta para essa verdade, carrega consigo uma parcela de um grande plano espiritual. Eles não são todos iguais, mas suas essências vibram em sintonia com a mesma intenção: restaurar a luz neste planeta. Despertar consciências adormecidas, muitas vezes com palavras simples, gestos de amor ou curas energéticas silenciosas. O toque, o olhar, a presença de um escolhido, pode ser o gatilho para a transformação de uma vida inteira. Ancorar frequências elevadas de luz e consciência no campo vibracional coletivo. Onde passam, deixam rastros de luz, não porque queiram, mas porque são. Sua presença altera o ambiente, sua vibração ressoa nas camadas invisíveis do planeta. Curar padrões ancestrais e transmutar karmas, tanto pessoais quanto coletivos. Muitos escolhidos escolheram famílias difíceis, ambientes desafiadores e condições limitantes para realizar a purificação de linhagens inteiras. São curadores do passado e construtores do novo. Atuar como pontes entre o plano espiritual e o plano terreno. Recebem intuições, mensagens, impulsos. Sabem, mesmo sem saber como sabem. São canais conscientes ou inconscientes da sabedoria cósmica. Inspirar outros a reconhecerem sua própria luz. Não querem seguidores, querem despertos. Sua missão é ajudar os outros a lembrarem quem são, assim como um dia alguém os ajudou a lembrar. Eles não vieram para seguir multidões, vieram para acender faróis, mesmo que caminhem por trilhas solitárias, porque sabem que o verdadeiro poder não está na quantidade, mas na intensidade da luz que carregam. Capítulo 7. O reconhecimento entre os escolhidos. Algo curioso acontece entre os escolhidos. Eles se reconhecem no olhar, na vibração, no silêncio. Não é necessário muito para que identifiquem uns aos outros. Há uma ressonância que vai além da mente. É como se algo no coração dissesse: você também se lembra, não é? Esse reconhecimento fortalece, cura, liberta. É como encontrar uma parte de si no outro. Há conforto, acolhimento e uma certeza inexplicável de que não estão sozinhos.